Pessoal, dando continuidade aqui a respeito do preenchimento do FAPA, a próxima questão que o FAPA nos apresenta é a seguinte: o local é de difícil acesso pelo CBMDF, seja por conta de ruas estreitas, seja por conta de buracos e atoleiros? Você vai colocar sim ou não. E nós temos também aí um campo em que vocês poderão descrever outros obstáculos que vocês vislumbrarem e que não estão apontados aí, não estão sugeridos aí. Nós temos ali, pessoal, por exemplo, lá perto da cidade estrutural, a Chácara Santa Luzia, que algum dos senhores ou senhoras irão fazer o levantamento. Ali o local, nesse local as ruas são estreitas, de difícil acesso, não comporta grandes viaturas. Além de que no período chuvoso, o risco de atoleiro, das viaturas ficarem presas em algum atoleiro é muito grande. Então, por aí vocês já percebem o que? Necessita de viaturas específicas, viaturas menores, viaturas off-road. E tudo isso, todas essas dificuldades de acesso, pessoal, aumentam sobremodo a vulnerabilidade dessas pessoas por conta do aumento do tempo de resposta, da dificuldade de acesso ao CBMDF naquele local em caso de algum tipo de incidente. Nós temos também, por exemplo, a Vila Cauí, em que as ruas são tão estreitas que tem local que é difícil até para pedestres, para pessoas. Imagina para uma viatura do Corpo de Bombeiros para acessar. Então é um paradoxo, assim, parece que quanto maior a vulnerabilidade, a dificuldade de alguns locais, de alguns assentamentos, de algumas cidades, menor é a facilidade, né? Maior é o obstáculo, a dificuldade do Corpo de Bombeiro acessar essas áreas. Então esse campo aí é exatamente para vocês discorrerem a esse respeito. Próximo campo do FAPA, pessoal: existem no local ou na comunidade envolvida problemas socioeconômicos e culturais que dificultam a percepção das ameaças e aumentam a dificuldade de enfrentá-las? Você vai poder dizer ali, tem um campo para você dizer se sim, se não é o caso. Se sim, você vai poder dizer, citar alguns exemplos desse quesito aí, que é pobreza extrema, baixa escolaridade do grupo, desemprego em massa, baixa ou nenhuma influência política, falta de acesso aos serviços públicos, desinformação, etc. Pessoal, cabe aqui discorrer a esse respeito, porque no primeiro olhar parece que essas informações elas são desnecessárias, né? Dá a impressão que a gente está ampliando demais essa análise, mas isso tem muito a ver com a análise de risco, com a análise da vulnerabilidade, que é um dos fatores que influencia no risco. Vocês podem ver que em cidades onde as pessoas têm um maior poder aquisitivo, maior escolaridade por pessoa, né? As pessoas são mais escolarizadas, o local é mais desenvolvido. Você pode ver que quando acontece um buraco na pista ou qualquer tipo de incidente, rapidamente essas pessoas que são mais conhecedoras dos seus direitos, têm mais informação, sabem acessar melhor os órgãos públicos, sabem ligar numa administração, sabem ligar no órgão pertinente relacionado àquele caso ali que aconteceu. Elas se enchem mais de indignação, conhecem os seus direitos, né? Então elas têm maior poder de mobilidade, de mobilização, né? Em busca dos seus direitos, se organizam melhor. E essas pessoas também, pessoal, elas têm suas necessidades básicas preenchidas. Então para elas sobram mais tempo, espaço para elas pensarem nesses cuidados com o seu espaço, com o local onde elas vivem. Por outro lado, em cidades de extrema pobreza, essas pessoas têm baixa escolaridade, têm pouca informação, são pessoas que já estão desacreditadas até no poder público, não têm dificuldade de se organizar e buscar mobilizar o poder público em favor de suas necessidades. E são pessoas também, pessoal, que já têm que não têm suas necessidades básicas preenchidas.
Para elas, o mais importante ali são necessidades primárias, né? Como comer e beber, buscar um emprego. São pessoas que estão desesperadas buscando ter o pão de cada dia. Então, essas coisas mais que para elas, essa questão de área de risco, de questões de problemas elétricos, problemas de deslizamentos, problemas de soterramentos, buraco em pista e tantas outras coisas que a circundam, não parece para essa pessoa tão prioritária como questões de sobrevivência, de ter o que comer, de ter o que beber, né? De ter um emprego, de ter condições mínimas de sobrevivência. Então tudo isso influencia na percepção do risco, na busca de solução desses problemas. Então veja que tudo isso, essa questão socioeconômica, repercute sobremaneira, né, nessa questão das vulnerabilidades. Próximo passo aqui do FAPAR: existem no local grupos altamente vulneráveis que dificultarão o processo de fuga ou evacuação? Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Quando você vai analisar, seja um local de grande concentração de público, como um hospital, uma feira, um shopping, você vai precisar fazer esse tipo de análise. Todos os locais você vai ter que fazer esse tipo de análise, mas nesses locais de grande concentração de público, mais ainda, né, em escolas e principalmente em hospital. O Grupamento de Proteção Civil, um dia desse, fez um trabalho de preparação num hospital, ensinou aquelas pessoas, os colaboradores, como fazer uma rota de fuga, qual a melhor maneira de sair, abandonar o local no caso de um incêndio. E por incrível que pareça, tempos depois aconteceu um incêndio naquele local e todos eles ficaram muito agradecidos, né, em relação ao grupamento, porque foi o trabalho preventivo, ele é de grande valor social, de grande relevância social, mas ele é anônimo, ele é silencioso, ele quase não aparece, né? Mas nem por isso nós nos deixamos, nós perdemos a motivação para fazê-lo. Pelo contrário, nossa intenção não é aparecer, nossa importância, nossa questão é a compreensão do significado que esse trabalho preventivo tem para a sociedade. Isso nos motiva cada dia mais, né? Todos do Grupamento de Proteção Civil e todos vocês que estão nos grupamentos de multi-empregos, movidos por esse mesmo sentimento, o sentimento de prever para prevenir, né? E essa é a principal missão aqui desse trabalho de levantamento de área de risco, que é se antecipar aos desastres. Então, voltando aí a essa questão, pessoal, fechando esse parênteses aqui, saber identificar, por exemplo, no hospital, né, ou em outro local que vocês forem analisar, que ali tem idosos, crianças, enfermos, pessoas ébrias, né, que são pessoas envolvidas com alcoolismo, doentes mentais, cadeirantes, né, gestantes, são grupos muito vulneráveis que têm muita dificuldade de sair do local, né, que retardam bastante a evacuação no caso de um incêndio, por exemplo, no caso de um incidente com produto perigoso, por exemplo. Então veja que a existência desse tipo de grupo no local aumenta sobremodo a vulnerabilidade e isso repercute depois na análise do risco. Então isso aí precisa ser visto com muita atenção pelas senhoras, pelos senhores na hora de fazer o preenchimento desse formulário. Pessoal, próximo campo do FAPAR levanta a seguinte questão: em caso de evento adverso, que é a concretização da ameaça, qual a probabilidade de as vulnerabilidades serem gravemente atingidas, gerando um desastre? Nesse caso aqui, pessoal, é preciso considerar agora todos os elementos que senhoras e senhores preencheram. É preciso levar em consideração todas as análises, todas as informações que foram colhidas até agora no FAPAR, para que todos vocês possam fazer agora uma análise. É necessário aqui nesse campo muita boa vontade, muita dedicação, uma razoável capacidade intelectual para realmente
fazer uma análise da situação que vocês estão levantando, da situação que vocês estão identificando, para então classificar, se em caso do evento adverso, qual é o nível, né, qual é a possibilidade daquela vulnerabilidade ser gravemente atingida. Se for, aí vocês vão colocar baixa, média, alto, altíssima. Aí vocês vão ter que analisar tudo aquilo. A capacidade de resposta, a capacidade de resiliência, se essas pessoas estão, se tem pessoas ali preparadas para fazer uma rota de fuga, para ajudar na rota de fuga, se as pessoas estão ali, se tem equipes treinadas para conduzir todo mundo, se tem preventivos fixos, se tem preventivos automáticos, tudo aquilo que vocês viram, né? Se as pessoas têm informações, se tem sistema de alerta, então tudo aquilo ali mostra o quê? A resiliência e a capacidade de resposta no caso de um evento adverso. Então, esse nível de propensão de ser atingido ou não, gravemente em caso de um evento adverso, você vai medir agora com uma análise a partir de todas as informações que foram até agora levantadas. Então veja, de acordo com essa análise você vai colocar se as vulnerabilidades estão numa predisposição de serem atingidas gravemente, qual o nível dessa predisposição, é baixa, média, alto, altíssima. Aí vai depender da análise de quem está fazendo essa elaboração, mas não vai ser difícil, tão difícil por conta de todas as informações que vocês já colocaram no próprio FAPA até aqui. Nessa parte do FAPA, pessoal, nós vamos tratar da classificação do desastre quanto à sua intensidade e quanto à evolução. Quanto à intensidade, está autoexplicativo aí, basta observar quais são os critérios da classificação. E no item 3.2 tem quanto à evolução, que nós já vimos um pouco disso, que tem uma semelhança muito grande quando nós tratamos da velocidade. Se a evolução é gradual, no caso de uma enchente ou de uma inundação, para dar um exemplo, ou de um incêndio também, que às vezes é gradual, primeiro tem um princípio de incêndio, ele vai evoluindo, ou no caso de um desastre súbito, né, uma grande explosão, né, um deslizamento que acontece de forma inesperada, sorrateira, de repente ele acontece, né, de forma bem súbita. Então vocês vão olhar para a área de risco que está sendo cadastrada e vislumbrar um possível desastre e observar se esse desastre, qual a característica dele, né? Se acontecer ali, se acontece de forma gradual ou de forma súbita. Pessoal, agora aqui nós já estamos na parte final do FAPA, né? Vocês já fizeram todas as observações a respeito de ameaças, vulnerabilidades, desastre, evento adverso, classificação do desastre. Agora, na parte final aqui, vocês vão propor medidas preventivas, medidas que vocês vislumbraram, né, nessa análise, nessa observação. Então nós temos aí um campo de sugestões em que vocês vão poder colocar, sugerir medidas de prevenção, medidas educativas, informações, medidas de mitigação, uma medida de contenção, para evitar, para mitigar os efeitos de um possível desastre, medidas de preparação, né, treinar o pessoal daquele local, colocar sistema de alerta, colocar uma placa, né, um aviso naquele local. Enfim, se vocês também precisam colocar medidas emergenciais. Às vezes vocês analisam a área e percebem que há ali a necessidade de medidas urgentes para que o pior não aconteça. Vocês analisam, por exemplo, uma área de afogamento, né, uma área de banho, e vocês percebem que tem um objeto pontiagudo no local ali, que se uma pessoa mergulhar vai se machucar, como nós tivemos um exemplo recentemente no grupamento de proteção civil a respeito de uma área de banho lá no lago aqui de Brasília. E vocês também podem perceber também, está um período ainda a respeito de afogamento, lá precisa urgentemente colocar uma placa para avisar as pessoas a respeito de uma possível cabeça d'água, precisa colocar salva-vidas naquele local, porque tem muita criança tomando banho naquele local, isso é urgente, antes que aconteça o pior. Né? Vocês podem pensar também numa área de risco elétrico, tem fio desencapados, precisa fazer uma manutenção ali urgentemente.
tem uma lagoa em um determinado local que precisa fazer uma cerca de alambrado urgente, porque senão, do contrário, crianças vão ter acesso ali. Então, são inúmeras possibilidades. Cabe ao seu olhar, né? A sua percepção, o interesse em prevenir, o ânimos de prevenir. Então, esse caráter de quem vai observar ali, esse caráter preventivo, né? Essa vontade, esse desejo de apresentar sugestões para que a comunidade seja protegida. Afinal, nós temos aqui uma missão protetiva, uma missão de proteção civil, de proteção da comunidade, que é a missão mais cara da corporação, que é se antecipar ao desastre. Então aqui você vai fazer todas as sugestões, o grupamento de proteção civil depois vai fazer uma nova análise quando receber essas informações e vai, dependendo da situação, se não for uma situação que o próprio Corpo de Bombeiros pode ir lá e resolver, se ultrapassar os nossos recursos e a nossa competência, o grupamento de proteção civil vai enviar essas informações para os órgãos pertinentes, né? Seja a administração, seja a própria Defesa Civil do Distrito Federal, e de lá eles vão encaminhar para os órgãos que eles acharem mais concernentes, né? Aos órgãos concernentes, né? Ao problema que está sendo ali identificado. E por último, nós temos aqui também outras observações a esse respeito. Vocês podem colocar mais informações que possam enriquecer essa parte das sugestões. E, por fim, nós temos também que se lá em cima, lá no preâmbulo do formulário, vocês colocaram lá uma área de risco, né? Uma área de risco de produtos perigosos, ou se aquela área foi de um incêndio em produtos perigosos, aqui agora vocês precisam dar mais informações a respeito desse produto perigoso, principalmente aqui sobre quais são as ações emergenciais, qual o protocolo de emergência no caso de atuação em atendimento a uma ocorrência envolvendo a esse produto perigoso que você identificou. Então esse campo aqui é para isso. O sistema está sendo preparado para dar suporte para que vocês possam achar dentro do manual da Associação Brasileira de Indústrias Químicas, que é o ABIQUIM, para encontrar dentro desse manual informações lá nos números, nas páginas, né? No número de guia, nas páginas laranja do manual, para poder apresentar aqui e ficar mais fácil para quem acessa o programa. Porque o bombeiro que acessar o programa durante uma ocorrência não precisa ele ir em busca do ABIQUIM. Aqui mesmo no sistema ele vai conseguir ter acesso a quais são as ações que ele precisa tomar para atender essa ocorrência a respeito desse produto perigoso. Ok? Então, pessoal, aqui no campo 5 do FAPAR, né, a última parte aqui do formulário, estamos chegando, portanto, ao fim dessa apresentação. E aqui na parte 5 do formulário nós temos o espaço campo para apresentar um croquis georreferenciado do perímetro da área de risco identificada. Isso aqui no treinamento prático nós vamos conversar mais a esse respeito. E principalmente como vocês vão tirar foto no celular e no próprio celular, né, no próprio smartphone ou num tablet, vocês vão conseguir baixar essas fotos, inserir as fotos a partir do próprio celular, né, inserir esse arquivo aqui no sistema a partir do próprio celular. Essas fotos vocês vão precisar fazer, ao chegar no local, tirar uma foto panorâmica. Isso é muito importante para que seja possível enxergar esse local, né? A primeira foto seja uma foto de apresentação do local e as outras fotos sejam fotos também internas, né? Mais panorâmicas, apresentando a área de risco, os pontos sensíveis da área de risco, e depois fotos mais específicas, de pontos bem específicos que mostram possíveis danos, locais que precisam de manutenção, locais com falhas de segurança. Então, resumindo, vocês precisam apresentar fotos panorâmicas, fotos internas e fotos específicas de pontos pontuais a respeito de
locais que vocês querem dar destaque e apresentar de forma mais detalhada todos aqueles elementos que convergem para um possível desastre. Com relação ao número 7, pessoal, aqui que é um campo para inserção de mapas, aqui já vai ser desnecessário, porque o próprio sistema com os dados vão produzir os mapas temáticos, várias perspectivas, seja por visualização por grupamento, visualização por região administrativa, visualização por todo o Distrito Federal, visualização de área de risco só prioritárias, visualização de área de risco só de grande porte, de possível desastre de grande porte. Então vai ter vários tipos de visualizações de área de risco mais perto do comandante de socorro no momento que ele está ali na ocorrência. Então o sistema vai produzir todos esses mapas, de modo que fica desnecessária a inserção de mapas aí no número 7. Então vocês podem desconsiderar esse item 7 aí do formulário. Nós temos aqui a parte final, a apresentação dos desenvolvedores, e também aqui a parte da bibliografia, pessoal. É muito importante a apresentação dessa bibliografia para deixar claro que tudo isso que foi feito foi baseado em vasta bibliografia, que tem uma grande fundamentação, né? E temos aí depois os anexos que foi publicado em boletim de como vocês devem planejar esse levantamento de área de risco. Pessoal, chegamos ao final dessa série de vídeos a respeito do preenchimento adequado do FAPAR. Quero agradecer, em nome do comandante do Grupamento de Proteção Civil, a atenção de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores, e também pelo alto grau de comprometimento, profissionalismo e entusiasmo demonstrado até aqui por todas as equipes diante dessa elevada missão, que tem o condão de se antecipar aos desastres e assim proteger a comunidade do Distrito Federal, enaltecendo mais ainda o respeito que a sociedade tem pela nossa corporação. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, em que apresentaremos de forma mais detalhada as áreas de risco elencadas no FAPAR.